A noite caía lenta sobre as colinas de Jerusalém, um manto de escuridão que parecia carregar o peso dos séculos. Naquele crepúsculo místico, uma figura encapuzada movia-se com cuidado, suas sandálias tocando o chão de pedra fria com precisão calculada. Era um estudioso, um homem dedicado a desvendar os segredos mais profundos da fé, movido por uma única obsessão: a verdadeira origem das Escrituras. Durante anos, ele havia vasculhado as bibliotecas mais antigas do mundo, viajado a cavernas ocultas e desertos abandonados, buscando um manuscrito que dizia conter a verdade sobre como a Bíblia, a pedra angular da civilização ocidental, realmente se formara. Não era uma verdade comum, algo que pudesse ser encontrado nas versões tradicionais. Era algo mais sómbrio, mais profundo, um enigma enterrado nas brumas do tempo e envolto em silêncio. Naquela noite, ele se encontrava nas profundezas de uma caverna, bem abaixo do Monte das Oliveiras, onde apenas os mais ousados tinham se aventurado. A caverna tinha uma história antiga, quase esquecida, mas era conhecida entre os estudiosos como o sepulcro dos manuscritos perdidos. Dentro daquele ventre de pedra, dizia-se que estava a chave para o mistério que ele buscava. Ao acender uma tocha, as sombras dançaram nas paredes irregulares, revelando inscrições desgastadas pelo tempo. Em uma das câmaras, ele encontrou o que parecia ser uma mesa de pedra, com marcas gravadas em aramaico e hebraico antigo. Mas não era o que ele esperava. As inscrições não eram orações, nem salmos ou profecias. Eram instruções, antigas e diretas, para invocar algo muito além da compreensão humana. Com uma mistura de ansiedade e fascinação, ele começou a decifrar o texto, cada palavra desafiando seu conhecimento. Não eram apenas palavras, eram códigos, símbolos de poder, um tipo de linguagem proibida que remontava aos primeiros dias da humanidade. Uma vez decifrado, ele sabia que não haveria volta. Mas este não era o verbo que ele conhecia. Era algo mais primitivo, uma voz que antecedia a própria criação. Conforme o estudioso avançava na tradução, um padrão emergia. A Bíblia, como a conhecemos, era uma construção cuidadosamente arquitetada, uma história forjada para obscurecer o que realmente aconteceu nos primórdios da criação. Os textos sugeriam que as histórias de Gênesis, Êxodo e até os Salmos não eram os primeiros escritos sagrados, mas versões modificadas de algo muito mais antigo, uma fonte que havia sido deliberadamente escondida. Esse manuscrito original, segundo as inscrições, era conhecido como o manuscrito de Iod, e seus autores não eram homens, mas entidades antigas que caminharam sobre a terra muito antes de Adão e Eva. A lenda, que o estudioso relutantemente começava a acreditar, dizia que os autores do manuscrito de Iod eram os Elohim, seres celestiais de poder inimaginável. Eram conhecidos pelos mortais como anjos e arcanjos, mas na verdade eram uma raça antiga que havia participado na criação do universo. No entanto, os Elohim não eram apenas criadores, eles também eram destrutivos, manipuladores, e sua natureza estava profundamente ligada à ambiguidade moral. A Bíblia, então, era uma cortina de fumaça, uma narrativa criada para ocultar a verdadeira história da humanidade, uma história de dominação e controle. Aqueles que detinham o poder das palavras tinham o controle do destino, e os Elohim usaram isso para moldar as civilizações, para reescrever a memória coletiva dos povos. Enquanto o estudioso continuava a leitura, sentiu um frio percorrer sua espinha. As palavras no manuscrito de pedra falavam de uma aliança oculta entre os primeiros homens e esses seres imortais. Um pacto selado com sangue, não de animais sacrificados, mas o sangue dos próprios descendentes de Adão. As filhas de Eva foram levadas, corrompidas pelos Elohim, que as usaram para gerar uma nova raça, os Nephilim, os gigantes mencionados em Gênesis 6:4. Essa história, apagada pelos escribas ao longo dos séculos, revelava que os Nephilim não eram apenas criaturas míticas. Eles eram reais e ainda caminhavam sobre a terra, escondidos à vista de todos, disfarçados como líderes religiosos, políticos e intelectuais. Controlando o destino da humanidade desde as sombras, os Nephilim eram os guardiões do manuscrito de Iod, assegurando que sua verdade jamais fosse revelada. A mão do estudioso tremia enquanto ele segurava a tocha, as chamas refletindo em seus olhos. A descoberta era demais para ser suportada, mas algo mais o chamava. No centro da câmara havia um nicho esculpido na rocha, onde um pergaminho antigo descansava. Seu coração disparou. Ele se aproximou lentamente, as batidas do coração ecoando em seus ouvidos, o som de sua própria respiração ofegante parecendo encher o espaço vazio.
Quando suas mãos finalmente tocaram o pergaminho, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se tivesse rompido uma barreira entre o tempo e a realidade. Ao desenrolar o pergaminho, seus olhos percorreram linhas escritas em uma linguagem que ele nunca havia visto antes, mas que de alguma forma conseguia entender. Ali estava a verdade final, a origem da Bíblia. Não como uma revelação divina, mas como um pacto de poder. Os Elohim não deram à humanidade uma chance de redenção. Eles deram uma armadilha, uma prisão espiritual que se perpetuaria geração após geração. O estudioso caiu de joelhos, incapaz de processar tudo o que descobrira. Ele sabia que ao sair daquela caverna, nada mais seria como antes. O que ele carregava consigo agora não era apenas conhecimento, mas uma maldição. A Bíblia, como o mundo a conhecia, era um véu que cobria os atos sombrios de seres que manipularam a humanidade desde seus primórdios. Aquela verdade o consumiria, ou pior, poderia mudar o destino de todos os que ousassem conhecê-la. Mas ao levantar-se, com o pergaminho em mãos, o estudioso percebeu que havia outra presença na caverna. Uma sombra, muito mais antiga e poderosa, observava em silêncio. Você leu as palavras que nunca deveriam ser lidas, disse uma voz profunda como o abismo. Agora, você é parte dessa história. Ele virou-se lentamente, e ali de pé diante dele estava uma figura alta e imponente, de olhos ardentes, sem forma clara, mas imbuída de uma presença avassaladora. Quem é você? O estudioso sussurrou, suas palavras mal audíveis. Eu sou o que você sempre temeu. Sou aquele que está por trás das palavras. Sou o Elohim, e agora que você conhece o nosso segredo, não há mais escapatória. A caverna pareceu se fechar em torno dele, as paredes pulsando como se tivessem vida própria. O estudioso tentou correr, mas sabia que não havia lugar para onde fugir. O manuscrito de Yod pulsava em suas mãos, sua verdade queimando sua pele. Ele era um homem perdido, preso entre o conhecimento proibido e o destino imutável. E enquanto a escuridão o envolvia, uma última revelação se formou em sua mente. A Bíblia não era apenas um texto sagrado. Era um jogo, uma peça intricada de um plano que havia começado antes do tempo e que continuaria até o fim dos tempos. E agora, ele era uma parte inevitável dessa conspiração eterna. O que ele faria com esse conhecimento? Obrigado por assistir, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias e fatos bíblicos. Clique neste vídeo na tela e confira outra curiosidade bíblica. Até a próxima.